Olá, meus amigos, bem-vindos à programação em língua portuguesa no canal 49, o programa Os Portugueses no Vale. É com muito gosto que estamos mais uma vez na vossa companhia, neste que é o nosso 23º ano de todas as semanas, aos domingos entre as 6h30 e as 7 da tarde, com repetição às terças entre as 9h30 e as 10 horas da noite. Com muito gosto que estamos com os portugueses do Vale de São Joaquim, desde Bakersfield no sul até à zona de Modesto no norte. Hoje temos um convidado aqui no canal 49 e é com muito gosto que temos connosco uma pessoa vinda do Governo da Região Autónoma dos Açores, que é, de facto, como sabem, portanto, o nosso Governo Regional que tem maior contacto com as nossas comunidades, uma vez que nós também, praticamente, a nossa comunidade, apesar de sermos de nacionalidade portuguesa, somos maioritariamente do arquipélago dos Açores, mesmo aqueles que nasceram nos Estados Unidos da América, as suas raízes, os de segundas e terceiras gerações e quartas também, têm raízes no arquipélago dos Açores. Como eu disse, já viram, temos como convidado o Dr. Paulo Teves, que é diretor regional das comunidades do Governo da Região Autónoma dos Açores. Dr. Paulo, meu caro amigo, muito boa tarde. Bem disposto. Boa tarde. Antes de mais, quero agradecer o convite para estar aqui presente e endereçar um abraço fraterno diretamente dos Açores a todos os nossos telespectadores aqui do Vale de São Joaquim, diretamente dos Açores, do nosso mar e da nossa terra, para todos os nossos açorianos e açorianas, desde aqueles que vieram nos últimos anos até às terceiras e quartas gerações, como o Dinis referiu. Uma pergunta, primeiro, talvez para tentar explicar às pessoas. Não tivemos ainda, já tivemos várias pessoas aqui, mas já há alguns anos que não temos um diretor regional das comunidades. O último foi o Dr. Alzira Silva. Diga-me, por favor, o que é, e explica à nossa comunidade, se puder, em termos gerais, o que é a direção regional das comunidades. O que é, portanto, o âmago, obviamente, a direção regional está espalhada em várias ilhas, tem 3 polos. Se pudesse explicar um pouco à nossa comunidade o que é, portanto, o funcionalismo, digamos assim, e para que é que existe uma Direção Regional das Comunidades? A Direção Regional das Comunidades é criada em 13 de maio de 1998, porque até então havia um gabinete de emigração e apoio às comunidades açorianas e com a alteração e a entrada do novo governo em 1996, tentou-se dar uma nova dimensão e importância às comunidades açorianas, criando uma estrutura muito maior, que neste caso é uma Direção Regional. Direção Regional das Comunidades, então é assim criada. E, na sua essência, trabalha para apoiar as comunidades açorianas espalhadas pelo mundo, os candidatos a imigrantes, todos aqueles que pretendem emigrar, e também aqueles que regressaram à região, quer voluntariamente, quer involuntariamente, nomeadamente os compulsivos, os chamados cidadãos repatriados, principalmente aqui dos Estados Unidos e do Canadá. Anos mais tarde, 2000 e após as eleições de 2006, acrescenta-se novas competências à Direção Regional das Comunidades, que é a competência da imigração, ou seja, todos aqueles cidadãos estrangeiros que decidiram residir e fazer o seu novo lar as nossas ilhas dos Açores. A Direção Regional trabalha em grandes 2 áreas de atuação. Uma, a promoção e a divulgação do nosso património cultural espalhado pelo mundo, e o outro, a integração. A integração em várias áreas, sociais, educacionais, políticas, económicas e por aí afora, e a preservação é de alguma forma, como se pode promover nas sociedades onde as nossas comunidades estão inseridas o nosso legado cultural e divulgá-lo e dinamizá-lo junto de outras gerações e até mesmo junto da sociedade onde está inserida, da sociedade dos nativos dessas sociedades. Nós estamos em 3 ilhas, a sede é na Ilha do Faial, na cidade da Horta. Temos também um gabinete na cidade de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, e na cidade de Ponta Delgada, a Ilha de São Miguel, nós temos também um gabinete. Nós temos desenvolvido várias ações, mas há um trabalho que é muito importante, que às vezes não é conhecido e que eu gosto sempre de dizer, que tem a ver com o nosso gabinete de atendimento público. Nós atualmente fazemos cerca de 18.000 a 20.000 atendimentos por ano, nas 9 ilhas dos Açores, a todos aqueles cidadãos que regressaram aos Açores após terem vivido cá nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, na França, por isso muito fora, que precisam de fazer os seus IRS, os seus impostos. Nós temos pessoal especializado, com formação, para ajudar o preenchimento desses impostos. Mas também todos aqueles imigrantes brasileiros, cabo-verdianos, ucranianos, moçambicanos e por aí afora, que não tendo, representações consulares nos Açores, é a Direção Regional, em parceria com os respectivos
respectivas embaixadas acreditadas em Lisboa, que faz o elo de ligação para concessão de vistos, para autorizações de residência e por aí fora. É também um trabalho extremamente importante, para além de todas aquelas atividades que muitas vezes são conhecidas, daquilo que nós fazemos, os programas que nós desenvolvemos, mas também é um trabalho muito importante, que esse é um trabalho que é feito com muita proximidade. Apesar de nós só estarmos nas 3 ilhas, como já referi, os nossos técnicos vão todos os meses a São Jorge, à Graciosa, ao Pico, ao Faial, às Flores, ao Corvo e a Santa Maria, bem como a outros concelhos que estão de longe de onde nós estamos, para minimizar, digamos, os custos dos nossos açorianos que lá residem, porque a política do governo ao longo dos anos tem sido a administração ir ao encontro do cidadão e não o cidadão ir ao encontro do utente. Assim, de forma muito geral, digamos, a direção regional trabalha, digamos, nessas áreas. Portanto, a parte das comunidades, a parte do contacto com as pessoas que saíram da sua terra, ou então aqueles que já nasceram, portanto, quer nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, nas Bermudas, etc., e que são segunda, terceira e sucessivas gerações. A direção regional está mais para apoiar ou também para promover? A própria direção também promove alguns encontros ou portanto, eventos, digamos assim, que nas várias áreas, como falou, na cultura, portanto, na parte social, etc. Portanto, a pergunta era basicamente se está só para apoiar algumas associações e aquilo que se faz, ou também tem alguns acontecimentos, alguns eventos que são da casa, digamos assim. Nós temos essas várias valências. Nós temos um sistema de apoio que é dado anualmente através de candidaturas, ou seja, qualquer associação que não esteja protocolada com a Direção Regional das Comunidades e que queira fazer algum projeto que vá no âmbito da formação, informação, integração das nossas comunidades emigradas, pode-se candidatar, e pode ser uma associação, como pode ser uma pessoa individual, para desenvolver um projeto. Nós temos um sistema de apoio para estas atividades. Também temos... Que está em funcionamento neste momento. O Conselho-Geral mandou para as associações recentemente, há uma semana ou duas, portanto, algo da Direção-Geral das Comunidades. As candidaturas abriram agora no dia 15 de outubro e terminam no dia 15 de dezembro para projetos a serem desenvolvidos no ano de 2014. Aproveito a oportunidade. A informação está toda disponível na página da Direção Regional das Comunidades, no site do Governo dos Açores, em azores.gov.pt, mas também através dos contactos da Direção Regional, porque nós temos mesmo também colaboradores específicos para ajudar no preenchimento dos formulários. Esta, digamos, é uma área que nós apoiamos diretamente através de candidatura. A outra tem a ver com os protocolos que nós temos. Neste momento, a Direção Regional das Comunidades tem cerca de 50 instituições protocoladas, desde os Estados Unidos, Canadá, Brasil, Uruguai, Bermuda e Portugal continental. Estamos a falar de Casas dos Açores. Neste momento são 14 as Casas dos Açores, mas também outras instituições, que não são de Casas dos Açores, mas que desenvolvem outros trabalhos, principalmente na área da integração social. Nós temos cerca de 30 organizações de serviço social, Estados Unidos e Canadá, que ajudam aqueles açorianos que, infelizmente, não tiveram o sucesso, aquele sucesso que todos nós, portugueses, depositamos em quem parte para a imigração. E aí desenvolvem um trabalho de proximidade com açorianos, que, por exemplo, agora temos assistido alguns açorianos, por causa da situação tão bem económica que se vive nesses países, na América do Norte, em que os filhos têm que se deslocar para outros estados, para outras províncias, e as pessoas de um momento para o outro ficam um pouco sozinhas. Já têm alguma idade, já não estão a trabalhar, e essas organizações, digamos, estão como um espaço para onde elas podem passar o dia, a fazer algumas atividades, a ter exercício físico. Há vários projetos a ser desenvolvidos em vários, aqui na Califórnia, mas também em Massachusetts, Rhode Island, mas também no Canadá, desde o Winnipeg até Montreal, tem havido. E nós temos esses protocolos assinados com essas organizações. E depois temos, digamos, uma agenda própria, a Direção Regional das Comunidades, que tem muito a ver também com a dinâmica da própria comunidade. Nós, todos os anos, analisamos quais são os desafios que as nossas comunidades aspiram, aquilo que nós achamos que são as dificuldades, e, através dos nossos encontros, tentamos corresponder. Quando eu iniciei funções em final de novembro do ano passado, uma das prioridades que foi definida era a questão social.
que era importante dar uma maior atenção de aquelas organizações tipicamente culturais que fazem só a nível de atividades culturais, terem também uma postura social, terem uma missão social. E isso tem sido desenvolvido por diversas organizações, nomeadamente Casas dos Açores, que estavam muito mais direcionadas para, digamos, a identidade cultural, manifestações culturais. E estão agora a adotar, digamos, uma perspectiva, uma missão social. E posso aqui, junto dos telespectadores, dar-vos e alguns exemplos. Por exemplo, havia açorianos imigrantes que frequentavam as casas todas as semanas, porque havia aquelas atividades, havia um sarau cultural, havia um jantar, e de um momento para o outro deixaram de aparecer. E as Casas dos Açores, foi feito o desafio, foi lançado aquele desafio, tipo, questionar porquê. Porque se calhar os filhos é que o levavam, teve que ir viver para outra província, para outro estado, por questões de emprego. E veio-se à procura, que tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com a solidão que alguns nossos açorianos, infelizmente, estão a passar. Não estamos a falar de questões, graças a Deus, não todas, questões financeiras, mas sim mais de solidão. E aí, essas associações, tipicamente de manifestação cultural, têm que adotar e têm adotado essa sua missão social. A outra grande aposta é, sem dúvida, na nossa juventude. A nossa juventude açor-descendente, de segunda, terceira, quarta geração, e se fomos até para o Brasil, vamos até à 10ª geração, e fizemos este encontro internacional de jovens açorianos. Aliás, que o Diniz teve o prazer... Não como jovem, entenda-se. Como jovem, sim, mas... Não como jovem, entenda-se? Não, como jovem, mas com mais experiência de vida. Com muitos mais. Não, mas é importante, porque nós queremos, uma das apostas, e 2014 vai ser também apostar, num incremento das relações entre os jovens açorianos com os jovens açor-descendentes. Queremos criar novos programas de intercâmbio de jovens, para jovens açorianos virem conhecer as comunidades, mas terem contato com outros jovens, mas também os jovens açor-descendentes conhecerem as suas raízes, verem como é que estão as novilhas, e o Diniz tem assistido que as nossas ilhas tem-se assistido um crescimento enorme, que já não tem nada a ver com há 40 ou 50 anos atrás. Particularmente na qualidade de vida. Mas também todas as potencialidades que os Açores têm em várias áreas. E acho que qualquer jovem açor-descendente, eu digo muitas vezes, há alguns jovens, quando vocês ouvem falar, por exemplo, Paris, há uma cidade europeia, Londres, há uma cidade europeia, Roma ou Barcelona, uma cidade europeia, Ponta Delgada, Angra ou Praia da Vitória ou Horta, são cidades europeias também. Tão legítimas como Paris, Londres. Ou seja, também é preciso incutir esta relação que existe, essa importância que existe nos Açores, que é a porta de entrada para a Europa e para este imenso mundo, que são aqueles 27 países que compõem a União Europeia. Claro. E vamos continuar a conversar com o Dr. Paulo Teves, Diretor Regional das Comunidades da Região Autónoma dos Açores, nosso convidado neste programa, Os Portugueses no Val. Voltaremos dentro de 60 segundos. Até já. KNXT TV is proud to say thank you to all its viewers who have given their support for over 25 years. And only through your support is KNXT able to provide spiritual and informative programming. Please remember KNXT in your long-term support through wills, bequests, trust, and plan giving. Your gift is important to the future of Catholic television. Help preserve the strength of KNXT's message based on the teachings of Christ. Keep KNXT in your future plans. E vamos continuar com a segunda parte do programa Os Portugueses no Val. Bem-vindos a esta segunda parte, o programa que, como sabem, é transmitido todos os domingos, das 6h30 às 7 da tarde, com retransmissão aqui no canal 49, das 9h30 às 10 da noite e também, a partir de agora, nas YouTubes e nessas coisas todas, onde toda a gente já está. Portanto, estamos a conversar com o Sr. Diretor Regional das Comunidades do Governo Regional Autónoma dos Açores, o Dr. Paulo Teves, e estávamos a falar precisamente sobre o relacionamento Açores-Comunidade e estamos a falar dos jovens. Um dos nossos dilemas nas nossas comunidades, e nós ainda há poucos dias tivemos esta conversa aqui na cidade irmã de Angra do Heroísmo, e é bom que as pessoas se lembrem, como disse o Dr. Paulo Teves, que Angra também é uma cidade europeia, e com a qual há um relacionamento com Angra de há 43 ou 44 anos, e por conseguinte, nessa reflexão falámos precisamente sobre as segundas e as terceiras gerações, os não jovens, os jovens e os menos jovens, que muitas vezes não têm a ligação que nós gostaríamos que eles tivessem, neste caso concreto, com a região autónoma dos Açores, porque 98,9% da nossa comunidade aqui no Val é ligada aos Açores e não a Portugal continental ou à Madeira.
E, portanto, e muitas vezes é pela barreira da língua, até porque aqui no nosso programa Os Portugueses do Vale já começamos, já fizemos 2 e vamos fazer pelo menos de 4 em 4 semanas um programa em inglês sobre temáticas açorianas. Como é que também vê essa... Eu sei que, obviamente, Portugal e, no vosso caso, da região autónoma dos Açores, não vai promover o inglês, porque não é essa a vossa... não é um objetivo, mas há o objetivo de chegar a gente que não fala português. Há também alguns programas em que pode-se chegar a esses jovens, não é? Eu vi isso nos Açores com jovens, porque alguns não falavam... Quase todos falavam bem português, mas alguns tinham alguma dificuldade e quando falavam inglês as pessoas permitiam que o fizessem para se expressarem melhor, não é? Portanto, o importante muitas vezes é também chegar a essa gente que não fala português, não é? Sim, que é mais difícil. Sem dúvida. É impossível fazer-se uma política, digamos, equitativa para todas as comunidades açorianas, porque nós temos... Onde é que nós estamos em grande maioria? Estamos na América do Norte, nos Estados Unidos e no Canadá, Bermuda, aqui também coloco, digamos, nessa zona geográfica, depois temos o Brasil, claro, que não se coloca essa questão à partida. Há aqui o que tem-se assistido e muitas vezes os desabafos dos dirigentes associativos é a falta, por exemplo, de jovens nas associações. E isso tem-se notado, é transversal, eu acho que a todas as comunidades. Afeta também o Brasil. Sim. Em algumas partes, sim. Outras não. Por exemplo, nas casas dos Açores, isto não se tem se assistido. Muito pelo contrário, e às vezes eu brinco até com a Casa dos Açores do Rio de Janeiro, que eu digo, isto tem jovens a mais aqui nesta casa. Não, porque eles têm uma grande participação de jovens. Há aqui uma necessidade, acho, das associações de tentar encontrar aqui um equilíbrio entre a saudade e o resgate, entre a saudade e a atualidade. Só assim é que vai ser possível nós conseguirmos ter, por um lado, manter a tradição para aqueles que ainda vivenciaram os costumes, o folclore, mas também mostrar-lhes aquilo do que é os Açores de hoje em dia, para aqueles que não têm nenhuma relação com o folclore, que não vivenciaram aquilo, claro, com os costumes. E quando nós formos capazes, e quando as associações forem capazes de fazer esse equilíbrio, e eu acredito que elas vão ser capazes de fazer isso, porque nós estamos aqui também disponíveis para apoiar nesse sentido, eu acho que sim, aí poderá haver um aumento da participação dos jovens digamos, no mundo associativo. Outra questão muito importante é mostrar aos jovens Açores-descendentes, de segunda e terceira gerações, o que são os Açores de hoje em dia. Os Açores já foram aquilo que os nossos imigrantes dos anos 60 e 50 vieram para cá, para os Estados Unidos, para o Canadá e para outros sítios, mas os Açores de hoje em dia é uma região completamente diferente. Não perdeu a sua genuinidade, porque ainda mantém as suas raízes muito culturais, próprias. Para quem visita lá sabe que todas as freguesias, e quase todas até ruas, têm as suas festas de Espírito Santo, as suas as romarias, claro, ou seja, mantém a sua matriz cultural, mas foi, ao mesmo tempo, adaptando-se às necessidades e aos mundos modernos, não é? Eu digo sempre, hoje em dia, a região autónoma dos Açores, tudo bem, ficamos em segundo lugar como as segundas melhores ilhas do mundo para se viver, mas nós estamos a trabalhar para conseguir o primeiro lugar. Nós ganhamos agora o primeiro lugar como o prémio de Quality Coast a nível mundial das Ilhas dos Açores. Nós fomos considerados para 2014 o melhor destino mundial de férias em 2014 pelos agentes de viagens. Ou seja, há aqui N situações que nós temos que dar a conhecer aos nossos jovens açorianos, açores-descendentes, o que são os Açores de hoje em dia, a terra que os seus avós, tetravós e bisavós e pais vieram, é também uma região moderna, mas que não perdeu a sua essência e a sua matriz cultural. E chegar a esses jovens não pode ser feito muitas vezes também só pelas associações. Porque em alguns casos há alguma quebra, portanto, entre aqueles que querem manter a associação, ainda com o mais importante é o tradicionalismo desta ou daquela atividade, e os jovens, portanto, têm alguma quebra. Portanto, há formas, por exemplo, se um jovem quiser saber sobre os Açores, há formas através do site do Governo dos Açores, de saber mais algumas informações. O site também é bilingue, não é? Sim, o site é bilingue. Eu dou sempre um exemplo, porque muitas vezes nós temos jovens açorianos onde não existem comunidades. Claro.
Nós fizemos cada vez mais isso. No ano passado nós fizemos, que era Açorianos no Mundo Onde Estamos, que era um desafio no Facebook, cá está a rede social, claro, que o jovem que vivesse tinha que tirar uma fotografia com uma bandeira dos Açores, perdão, num sítio onde ele estivesse a residir. Claro. E apareceram-nos fotografias, por exemplo, dos Estados Unidos, Chicago, Washington, D.C., não de zonas como Massachusetts, Rhode Island ou Califórnia. Mas... E depois apareceu-nos Moçambique, apareceu-nos Londres, Bruxelas. Ou seja, nós temos açorianos e jovens, e cada vez mais, como a mobilidade está tão fácil de hoje em dia, que encontramos jovens noutros sítios. Nós, qualquer projeto que nós desenvolvemos junto dos jovens açores-descendentes é mesmo para o jovem açores-descendente, independentemente de onde ele esteja, desde que ele esteja fora do espaço português, claro. Mas, de alguma forma, porque nós acreditamos que eles são os verdadeiros embaixadores dos Açores de hoje, dos Açores de uma região moderna, de uma região que, apesar de ter as suas limitações geográficas a nível de tamanho e de população, estamos a falar de uma região que só tem cerca de 242 mil habitantes, mas que se pode dar ao luxo de ter um património material e imaterial espalhado por vários continentes. Isto é algo que nós devemos preservar, e nós, qualquer açoriano, independentemente de onde esteja, devemos orgulhar-nos deste património que está espalhado pelo mundo. Eu digo sempre, e depois de um projeto que estive agora a fazer junto das escolas secundárias da região, porque também é necessário mostrar aos nossos jovens açorianos o que são as nossas comunidades. Que muitas vezes eles não têm também... Não têm. Veem também como algo trivial, e etc. Sim, e muitas vezes estão um pouco focados só nos Estados Unidos e no Canadá. Claro. E nem sabem porque nós fomos descobertos em 1427 e a nossa imigração começou em 1621. Claro. Para o Maranhão. Exato. Eu digo sempre, o Maranhão, e toda a gente fica a pensar, mas onde é que fica o Maranhão? O Maranhão é um estado brasileiro, no Nordeste brasileiro, junto ali ao Amazonas, e onde hoje em dia 700 festas de Espírito Santo são realizadas. Uma coisa impressionante, mas é. E isto que nós também precisamos de dar a conhecer. Claro. Isso faz parte da história dos Açores. E os jovens, sim, hoje em dia, falar dos Açores, ou falar da história dos Açores, tem que se falar obrigatoriamente da história da imigração açoriana. E eu falo sempre, por exemplo, uma coisa muito ligada aqui aos Estados Unidos, o Azorian Refugee Act. Eu digo sempre como é que a força de uma região de 9 pedaços de terra conseguiram mudar uma lei americana no momento crucial da política externa norte-americana que era fechada, e a força da nossa comunidade conseguiu que se passasse uma lei no Congresso para permitir a entrada especial dos nossos açorianos e açorianas que foram, por causa do vulcão dos Capelins, claro, nos anos 57 e 58. Exatamente. E, portanto, essa ligação que tentou fazer recentemente, eu sei que teve a ver com os 60 anos, não é, da imigração para o Canadá, acha que qual foi o fruto que viu? Obviamente não vamos escolher frutos hoje nem amanhã, porque são sementes que estão lançadas para muito tempo, mas viu interesse da parte dos jovens saber sobre isso ou não? Sem dúvida. Dos jovens açorianos saberem sobre o outro lado dos Açores descendentes? Sem dúvida. Aliás, uma das questões aquilo que consistiu foi, nós conseguimos encontrar em todas, só para aqui enquadrar os nossos telespectadores, nós conseguimos encontrar nos 19 concelhos dos Açores, desde Santa Maria ao Corvo, açorianos e açorianas que emigraram a partir de 1953, que é quando se dá o início da imigração açoriana para o Canadá, e que vivem agora nos Açores. Estamos a falar de uma faixa etária de 82, 83, 88 anos, e que foram às escolas secundárias, aos jovens do ensino secundário, estamos a falar de jovens a partir dos 15 aos 18 anos, dar um testemunho de como é que foi, como é que eram os Açores naquela altura, nos anos 50, claro, o porquê de se emigrar, como é que foi o início da imigração, não é? E depois como é que foi o regresso. E o que eu senti foi que os jovens desconheciam, digamos, a dimensão imigratória dos Açores, porque eu fazia aquela introdução, claro, que fomos para o Brasil, fomos para a Bermuda, fomos para o Havaí, para os Estados Unidos, depois falávamos dos Açores descendentes, cá espalhados pelo mundo fora, conhecidos. Eles tinham algum desconhecimento da dimensão, e isto também vai provocá-los em si um orgulho. Nós, após corremos as 22 escolas secundárias, nós tivemos quase cerca de 3 mil estudantes que tiveram contacto com este projeto. E acho que, e como disse bem, pronto, deixamos ali uma semente, mas sabemos que vão chegar a casa, vão saber que nós fomos para o Havaí, coisa que eles não sabiam. Claro. E que hoje em dia, no McDonald's do Havaí, claro, se come a linguiça, claro, portuguesa. Ou seja,
E isso vai ficar-lhes na cabeça deles. Sim, penso que sim. O nosso tempo está a terminar, os 30 minutos passam-se rapidamente, porque com quem sabe conversar, não é? Como é o caso do Sr. Diretor Regional das Comunidades, e eu gostaria, nestes minutos que nos restam, de, obviamente, primeiro agradecer por ter tirado tempo da sua rápida visita pela cidade de Tolar e zonas circunvizinhas, onde se vai encontrar logo com a nossa comunidade, terá tempo para estar connosco aqui no Canal 49, porque, obviamente, se chegamos aos líderes das associações logo à noite, o Canal 49 chega a muito mais gente através das suas emissões, portanto, em cabo e também das suas emissões diretamente nas ondas artesianas. Portanto, muito obrigado por ter estado connosco e gostaria que a última palavra fosse sua, de uma mensagem que a nossa gente gosta sempre de receber, uma mensagem de mar, como diz, um abraço de mar, como diz o nosso amigo Vítor Ruidores, portanto, mas uma mensagem em nome sua, obviamente, e também em nome do Governo da Região Autónoma dos Açores, porque, como eu disse, as pessoas têm, de facto, uma certa ligação muito mais direta com o seu arquipélago que muitas vezes têm com a nação, não é? Sim, sem dúvida. Não, eu gostava era de reiterar, digamos, esse abraço fraterno que vem diretamente para além do Governo dos Açores, eu acho que de todos os açorianos e açorianas que lá residem, e dizer-vos que nós nunca esquecemos das nossas comunidades. E foi algo que também disse que se hoje em dia os nossos imigrantes, aqueles que se aventuraram no processo de imigração, que tiverem que recomeçar do novo, têm para nós, para o Governo, mas também acho que para todos os açorianos, Santa Maria ao Corvo, o nosso maior respeito, porque também foram eles, em muitos casos, que foram responsáveis pela sobrevivência de muitas famílias que ficaram atrás. E só vou-vos dizer que os Açores não se esqueçam dessa gente, estamos sempre de portas abertas e o conselho que eu dou é tentam visitar, levar as famílias para conhecer e também terem orgulho daqueles irmãos e irmãs que ficaram atrás, aquilo que trabalharam e para aquilo que fizeram que hoje em dia sejam os Açores. Porque os Açores, sem as suas comunidades, também isso é importante dizer, não tinha a riqueza que tem, nem a projeção mundial que tem neste momento no mundo. Sem dúvida. É só desejar um grande abraço e dizer que nós estamos disponíveis para qualquer coisa que seja necessário, qualquer assunto, nós estamos de portas abertas. É para isso, porque o nosso trabalho, neste caso a Direção Regional das Comunidades, trabalha para as nossas comunidades e mais ninguém. Muito obrigado, Dr. Paulo Teves, por ter estado connosco aqui no programa Os Portugueses no Val. Nós queremos agradecer também aos nossos amigos telespectadores a sua presença, a sua sintonia e voltaremos daqui a 8 dias com mais um programa Os Portugueses no Val. Será feito pela minha colega e amiga doutora Lúcia Noia e eu voltarei daqui a 15 dias com mais uma edição e mais convidados a falarmos, portanto, hoje da nossa ligação, que deverá ser sempre permanente ao nosso arquipélago de origem e também a falarmos das nossas vivências luso-americanas aqui na Califórnia. Um abraço, até sempre. Foi um prazer estar convosco. Muito boa tarde.